sua fé. Sempre eu sorrio quando alguém me diz que não tem fé, porque sei que isso provavelmente não é verdade. Até certo ponto, todos vivemos pela fé. Quando você vai ao médico, precisa de fé para confiar no seu diagnóstico. Quando vai à farmácia comprar medicamentos, você tem fé de que irá receber os remédios apropriados. Quando come num restaurante, você confia em que os que servem você não contaminaram nem envenenaram a sua comida. Se bem que alguns restaurantes exigem mais fé do que os outros, não é mesmo? Cada dia é um andar de fé em algum nível. Todos creem em algo, que a Bíblia diz, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso está em Romanos 12, versículo 3. Escolhemos aquilo em que vamos crer. Alguns decidem crer em si mesmos, outros no governo, no mal, na ciência, nos jornais, no trabalho pesado, em outras pessoas, e alguns ainda acreditam em Deus. A única pessoa que conheço que não acreditava em nada acabou num hospício porque ficou louca. É verdade. A fé é algo sem o qual não podemos viver. Mas a fé é algo sem o qual também não podemos morrer. A nossa fé, amadas, determina o que nos acontecerá quando deixarmos este mundo. Se você tem fé em Jesus, sabe que seu futuro eterno está assegurado. Isso porque está escrito: o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 11. Em outras palavras, se o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos habita em você, Ele o levantará também. Amém? Então ter a certeza do que nos acontecerá quando morrermos afetará grandemente a nossa vida hoje. A confiança em nosso futuro eterno nos dá uma perspectiva sobre a vida no presente, que envolve também a confiança num sentido mais amplo. E este é um pensamento assustador. Ao curar alguns cegos, Jesus disse: que se faça conforme a vossa fé. Lê ali no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 29. Isso faz você querer reavaliar o seu nível de confiança em Deus? Que se faça conforme a sua fé. As boas notícias são que isso significa que temos um certo controle sobre as nossas vidas e podemos, até determinado ponto, decidir como as coisas vão ser para nós. Queridas, nossas vidas não precisam ficar à mercê do acaso, nem voar com o vento que estiver soprando no momento. Nossa fé irá determinar o nosso fim. Todos temos momentos de dúvidas. Até mesmo Jesus ficou imaginando se Deus o havia abandonado. E não se trata dele ter duvidado da existência de Deus ou da capacidade do Pai para salvá-lo. Ele apenas não esperava se sentir abandonado. E algumas vezes não duvidamos da existência de Deus ou se Ele é capaz de nos ajudar, não é mesmo? Nós duvidamos apenas do seu desejo de causar qualquer mudança imediata em nossas vidas. Ele está certamente muito ocupado para resolver os meus problemas. Nós assim pensamos. Mas a verdade é que Ele não está e nunca estará ocupado para nos ajudar. O seu marido tem períodos de dúvida? Se os tem, as suas orações para que ele tenha cada vez mais fé farão uma grande diferença na sua vida. Mesmo que ele não conheça o Senhor, você pode orar para que a fé cresça em seu coração e pedir que a paz tome conta dele, amém? Não há nada na vida de seu marido que não possa ser conquistado ou afetado positivamente com uma dose maior de fé em Deus. Jesus disse que qualquer homem que tenha fé para crer nele
A Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso está em João, capítulo 7, versículo 38. Só isso já basta para eliminar uma vida interior de dor, de tribulação, de medo, de tristeza, de apatia, de desesperança, de fracasso e de dúvida. Amém? Vamos orar. Senhor, de toda a glória, de toda a majestade e louvor, eu oro para que dê o meu marido, diga o nome dele, querida, uma nova dose de fé hoje. Aumente a sua capacidade para crer no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas, seus caminhos e o seu poder. Coloque em seu coração o desejo de falar com o Senhor e ouvir a sua voz. Faça com que ele entenda o que significa estar na sua presença, pois não se trata apenas de pedir coisas. Que meu marido possa buscá-lo, confiar totalmente e ser guiado pelo Senhor, e colocando-o em primeiro lugar e te reconhecendo em tudo o que ele fizer. Ó Deus, o Senhor disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, como está em Romanos 10, versículo 17. Então alimente a alma de meu marido com a sua palavra, de modo que a fé dele cresça o suficiente para crer que com o Senhor todas as coisas são possíveis. Como eu li lá em Mateus, capítulo 19, versículo 26. Lhe dê, Senhor, a plena certeza de que o Senhor fará o que prometeu, como está em Romanos 4, versículo 21. Senhor, torne a sua fé um escudo de proteção. Coloque-a em ação para mover as montanhas da sua vida. A sua palavra diz, o justo viverá por fé, como está em Romanos 1, 17. Então, eu oro para que ele tenha uma vida cheia da fé que o Senhor nos chamou a todos para experimentar. Querido Deus, que ele possa saber com plena certeza como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam, como está em Salmos, capítulo 31, versículo 19. Eu peço, Senhor, e o deixo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridas, anote os instrumentos de poder. Está em Tiago, capítulo 1, versículos de 6 a 8. Está em Romanos, capítulo 14, versículo 23. Mateus, capítulo 17, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E Romanos 5, versículo 1. Deus as abençoe, em nome de Jesus.